Hesed, humildade, misericórdia. Será que nós conseguimos acessar essa emanação? Olá, Shalom. Sou Hanor e hoje estarei junto com vocês explorando, entendendo mais um pouco a respeito da Sefirot e, em particular, hoje estaremos tratando a primeira Sefirá, a primeira emanação, que é o atributo da misericórdia, da humildade, né? Antes de começarmos o nosso tema, convido a você que nos está acompanhando a deixar o seu like no nosso vídeo e compartilhá-lo nas suas redes sociais para que mais pessoas também tenham acesso a esta informação, né? Falaremos a respeito do Hesed. Antes, lembrando, né, um pouco, voltando um pouco no quadro anterior a respeito do que são as Sefirot, né? Para podermos entrar direto no tema de Hesed. Lembrarmos que no quadro passado falamos que na Torá está descrito 3 atributos da misericórdia do sagrado e nos fala que Deus é um Deus misericordioso, tardio para irar-se, abundante em benevolência, que perdoa e expia, né? Então, o atributo de Hesed é igual que um prisma, sabe? Aquele cristal que foi utilizado por Isaac Newton para demonstrar como a luz se comportava. Ele colocava um cristal em forma de triângulo, conhecido como prisma, passava a luz branca por esse cristal e quando saía a luz refletida, saía de 7 cores diferentes. Interessante que combinam as 7 cores com também as 7 Sefirot que estamos tratando no nosso quadro a respeito da Kabbalah, né? Então, quando a luz do sagrado reflete na nossa alma, ela sai em essas diferentes cores, em essas diferentes emanações. E a primeira emanação que sai e se mostra para nós é o Hesed, né? A Sidud, a bondade, a misericórdia, a humildade. Uma coisa que não foi falado no quadro anterior, mas é importante destacar, é que cada uma destas emanações tem um patriarca, um pastor, um representante dentro da própria Torá escrita que a leva como a sua ensino, né? No caso do Hesed, do atributo da emanação da misericórdia, da humildade, o patriarca, o pai desse atributo é Abraham Avinu, que já estivemos falando no começo dos outros quadros, né? No quadro de que a Kabbalah, no quadro de a Torre de Babel e a Kabbalah, falamos a respeito de Abraham Avinu. Na cultura judaica é atribuído esse atributo de misericórdia e de humildade a Abraham Avinu. Por que precisamos falar mais uma vez de Abraham Avinu? Porque a Torá nos entrega, o Sagrado nos entrega como um exemplo a seguir de como acessar, lembrando que essas são aulas práticas, são quadros práticos. Então, se você quer acessar a dimensão, a esfera, a emanação da misericórdia, do Hassidut, da humildade, na Torá existe a ferramenta de como acessá-la. E nós acessamos através do estudo da vida de Abraham Avinu, né? Nós, nas parashot que correspondem à vida de Abraham Avinu, entre Lech Lechá e Hayé Sará, estudamos como era o comportamento desse homem. E uma das qualidades principais que surgem é a principal, né, o que mais normalmente a pessoa lembra é a hospitalidade. A oportunidade que ele via, ou seja, que ele conseguia enxergar alguém de longe para trazê-lo na sua casa, para participar de uma refeição, para ele se sentir acolhido na casa de Abraham Avinu, ele não perdia essa oportunidade. E foi isso que tanto trouxe bênção na vida de Abraham Avinu. Então, para nós acessarmos o atributo da misericórdia, da humildade, precisamos aprender de nosso Pai a hospitalidade, o bom comportamento com as demais pessoas.
Uma qualidade muito destacada dentro do estudo da vida de Abraham Avinu é a capacidade de enxergar Deus, de enxergar Hashem, o sagrado, nas outras pessoas. Uma capacidade que às vezes é complicada de acessar. Porque muitas vezes o primeiro que vemos nas pessoas são os seus defeitos. Mas Abraham Avinu, o primeiro que via, ou seja, o primeiro que ele enxergava quando entrava em contato com uma pessoa, era que ele se lembrava que todos os seres humanos temos a centelha divina. Temos isso que falamos no quadro anterior. Nishmat Hayim, espírito de vida. Todos temos. Uns nos preparamos para que esse fogo, essa chama, se mantenha acesa, que ela cresça, que ela se torne uma chama grande e capacitada para entrar em contato com o sagrado. Outros, de forma diminuída, também têm a sua centelha divina acendida na sua vida. Mas Abraham Avinu, antes de enxergar os defeitos das pessoas, tinha a capacidade de enxergar isso que Deus nos entrega a cada um de nós desde o nosso nascimento. Uma tarefa difícil para nós. Por quê? Porque estamos acostumados a enxergar as coisas através da racionalidade e do físico, ou seja, através da sensualidade. Da sensualidade me refiro às coisas sensoriais, às cores, às formas, ao brilho, sabe? São coisas que afetam a nossa consciência, Tamanho, cor, distância, aparência, são coisas sensuais que afetam a nossa mente, E também a parte racional, do comportamento, da forma em que ele fala, da forma em que ele se comporta, Mas Abraham Avinu tinha essa capacidade. Uma coisa interessante, é que dos nossos patriarcas que estaremos estudando destes 7 pastores de Israel, Abraham Avinu possivelmente seja o que mais foi testado pelo Sagrado, O Sagrado colocou muitos testes na vida de Abraham Avinu. A Torá nos fala de 10 que já foram falados, sair da terra, ter que descer para Egito, que Sara fosse levada à casa do faraó, que tivesse que expulsar o seu filho Ismael da sua casa, não poder ter filhos com Sara, que quando tivesse o filho com Sara, Isaac, ele teria que ser oferecido, e todas essas provas que estivemos estudando, também ter recebido a revelação de que os seus descendentes estariam escravos, seriam escravos em Egito, na Parashá de Lech Lechá. Quem tem curiosidade pode procurar o pacto das partes, que o Eterno dá essa revelação a Abraham Avinu de que seus descendentes passariam tempo em Mizraim, em Egito, como escravos. São 10 provas. Dos demais se falam que tiveram provas, mas não são enumeradas tanto quanto as de Abraham Avinu. Por quê? Porque o Hesed, a humildade e a misericórdia, dos 7 atributos que estamos estudando hoje, possivelmente seja o que mais a pessoa pode mentir, o mais ela pode colocar como um disfarce, sabe? Se disfarçar de misericordioso, se disfarçar de humilde, passar como se ele fosse uma pessoa misericordiosa. Nós vemos muito isso nos nossos dias, Pessoas que se mostram como pessoas misericordiosas, mas por trás, na sua mente, no seu coração, realmente o que está é um sentimento de orgulho, de estar por cima. Não é essa o Hesed, não é essa a emanação que nós estamos tentando praticar, entender e acessar neste dia de hoje. O Hesed é uma forma pura, um sentimento de misericórdia e humildade puro, que teve que ser testado 10 vezes, 12 segundo os sábios, para ver se realmente esse material, essa esfera, essa emanação, realmente era verdadeira humildade, Então, que nós também tenhamos a oportunidade de ser como Abraham Avinu, que resistiu, teve resiliência para mostrar que a sua misericórdia
a sua humildade não era uma humildade falsa. Que todas as coisas que ele fez, salvando a seu sobrinho Lot, as 2 vezes que teve que salvá-lo, né? Em Sodoma e Gomorra, no caso dessa destruição, né? Lembrando que foram 2 momentos, né? A primeira vez ele estava em Sodoma e Gomorra e ele teve que salvar as nações, essas 2 nações de 7 nações que colindavam com estas 2, né? Com Sodoma e Gomorra, né? Que foram em guerra e estes foram levados cautivos pelos reis, esses 7 reis que tentaram destruir e escravizar Sodoma e Gomorra, né? Esse foi o primeiro caso. Abraão teve que descer pelo bem de seu sobrinho e pelo bem dessas nações para salvá-los, né? E a segunda, que foi o caso da intercessão por Sodoma e Gomorra, a destruição iminente pelos seus maus atos, né? Ainda que Abraão conhecia o mau comportamento destes homens, dessa cultura, desses seres humanos, ele intercedeu diante do sagrado para que ele tivesse misericórdia desse povo, né? Um povo que não merecia, entre aspas, né? Porque muitos de nós também não merecemos certas coisas. Então não podemos apontar aqueles que não mereceram alguma coisa. Melhor não apontar, né? Mas no caso só para colocar o exemplo, eles não mereciam a intercessão de nosso pai Abraão. Mas a misericórdia e a humildade desse grande homem foi que permitiu que pelo menos o seu sobrinho e suas netas, que também vêm sendo as suas sobrinhas, sobrevivessem, né? Então, nós também temos a capacidade de emular, de praticar, de entrar em contato com esta sefirá através do estudo da vida de nosso pai Abraão. Se ficaram mais coisas a respeito do comportamento de nosso pai Abraão, é tarefa para casa. É para vocês pesquisarem e estudarem também qual que era realmente o comportamento de Abraão Avinu, para podermos acessar praticamente a sefirá de Hesed, a sefirá, a emanação de misericórdia. Nós estamos encerrando então por hoje o nosso quadro de a Sefirot e a Cabala. Mas antes de encerrarmos, gostaria mais uma vez de lembrar que se você ficou até agora no nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe o link deste vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas também tenham acesso a esta informação. Nós ficamos até a próxima e espero voltá-los a ver na próxima oportunidade, que estaremos falando a respeito da segunda Sefirá.